E a todos vocês, me chamo Pastor William Calisto. Tem um recado de Deus importante para a sua vida. Preste atenção, pare, vai valer a pena ouvir esse vídeo. Você já imaginou se você pudesse fazer escolhas que fosse a vontade de Deus? Já imaginou se todos os caminhos que você decidisse, você fosse bem sucedido nele? Há uma forma para isso acontecer. Qual é? Quando vivemos a vontade de Deus, então vencemos todas as guerras no meio da caminhada. Talvez você não sabe, mas a nossa vida é resultado de nossas escolhas. Por exemplo, diz a palavra do Senhor que Adão e Eva, lá muitos anos atrás, fizeram uma escolha de desobedecer a Deus e depois viver as consequências dessa escolha. Na terra não existe inocente, não. Existem pessoas que estão vivendo resultados das suas escolhas. Já pensou se agora, nesse momento, eu te desse uma resposta dentro da Bíblia e lhe ensinasse a como escolher o melhor e a vontade de Deus para a tua vida? Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque nem tudo o que queremos para nós significa ser vontade de Deus. Tem coisas que você deseja que não é de Deus para a tua vida. Tem coisas que você está buscando que não é de Deus para a tua vida. Você pode até escolher, mas depois você terá que viver com as consequências da sua escolha. Deixa eu mostrar algo. Como entender o que é de Deus para mim ou o que não é? A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 33:3: clama a mim e responder-te. Deus não mente. Se Ele diz, clama e eu te respondo, obviamente que quando você pedir uma resposta a Deus acerca da mudança, ou acerca se fecha o negócio ou não, ou acerca até mesmo se muda de cidade ou não, com toda certeza Deus respondeu. O problema é que talvez você não percebeu Deus te respondendo. Vou te mostrar de que maneira Deus responde. Algumas pessoas falam, pastor, eu estou para tomar uma decisão. Então quando eu sei que Deus está comigo nela, ou se é de Deus para a minha vida? Deixa eu lhe ensinar. A Bíblia diz no livro de Coríntios a seguinte palavra: o nosso Deus é Deus de paz e não de confusão. Sabe o que significa? Primeiro ponto, quando Deus está com você nesse negócio, ou quando é de Deus a mudança, ou quando é de Deus a tua viagem, ou quando é de Deus alguma decisão na tua vida, a primeira coisa que Deus vai te dar é paz interior. Por quê? Por maior que seja o desafio que você vai enfrentar, mas se Deus estiver te abençoando para tomar essa decisão, a primeira coisa que você vai ter dentro de si é a paz. Note o texto: Deus não é Deus de confusão. O Senhor, Ele não te bota num caminho para te deixar confuso, ou em dubiedade, ou com um pensamento meio termo. Não. Tudo o que é de Deus para nós pode ser desafiador, mas Ele promove uma paz que excede todo entendimento. Quem sabe você está para mudar de cidade e você está até fechando um negócio fora dessa cidade que você mora e você está em dúvida. Posso te dar um conselho mediante a palavra? Não feche, não tome a decisão, porque diz a Bíblia que o Deus que nós servimos é Deus de paz. Você quer ver uma coisa? Aconteceu várias ocasiões comigo, onde eu estava para fechar negócios, ou até mesmo abrir uma igreja, e Deus não me dá paz. Então, naquele momento, eu estava entendendo que o dia que for para mim fazer tal coisa, a primeira coisa será a paz no meu coração. De repente, houve desafios enormes, gigantes, e de repente Deus estava confirmando aquilo com paz, e automaticamente, quando decidimos, fomos bem-sucedidos. Lembra? Então a primeira coisa que você pode entender para ver se a decisão é de Deus ou não, vê se o seu coração está em paz com isso. Se estiver em balbúrdia, em confusão, não tome decisão nenhuma. Espere as coisas ficarem claras dentro de você, com a confirmação da paz, para que você possa então tomar uma outra decisão. Outra maneira que Deus responde. Talvez você tenha ouvido falar que Deus levanta Moisés para guiar o povo dele no meio do deserto. A palavra do Senhor nos fala que de repente Moisés estava cuidando de milhões de pessoas que estavam saindo de 430 anos de prisão para simplesmente ir em uma terra prometida.
Diz a Bíblia que o serviço de Moisés era exorbitante, grande demais e cansativo. Um homem só cuidava de milhares de pessoas, orientando, ouvindo problemas. De repente, diz a Bíblia, que o sogro dele, por nome de Jetro, vai até Moisés e diz: Moisés, assim você vai se matar. Levante homens para que eles te ajudem a governar, a administrar todos esses problemas dessas pessoas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus enviou Jetro, o sogro de Moisés, como resposta para a vida de Moisés. Não entendi, pastor. Vou ser simples. Houve ocasiões na minha vida que em casa, no meu quarto, em secreto, eu estava pedindo a Deus uma resposta e de repente eu não tinha imediatamente aquela resposta. Depois de alguns dias, às vezes até no mesmo dia, sair e conversar com pessoas que nem estavam a par da minha oração, que nem sabiam o que eu estava pedindo de resposta a Deus. De repente, no meio daquela conversa, aquela pessoa me declarava algo que era aquilo que eu estava pedindo a Deus em oração. O que significa isso? Às vezes, Deus usa pessoas que não sabem da nossa história para falar como resposta de Deus para nossas vidas. Quem sabe você um dia foi numa igreja e você, quando ouviu o pastor pregar, parecia que o pastor tinha ouvido a oração que você fez na madrugada. Na verdade, ele não ouviu não, mas o Deus do céu ouviu e resolveu usar aquele pastor para responder a você. Quem sabe numa rodinha de amigos, de repente, aquela pessoa falou algo que você tinha orado e ela não sabia que vocês tinham orando por aquilo. Era Deus te respondendo, tá bom? Agora deixa eu falar a última coisa e muito importante, que você entenda isso agora. A Bíblia diz no livro de Jó uma maneira também a qual Deus responde. Você quer ver? Está escrito no livro de Jó, capítulo 33, versículo 14. Diz assim, Deus dirige-se, ou Deus fala repetidamente aos homens de várias maneiras, mas não entende no que diz. Note que a Bíblia diz que Deus fala uma, Deus fala duas, repetidamente, mas muitos não entendem. Lembra do começo que eu disse que Deus talvez já te respondeu e você não percebeu? Olha aqui a confirmação. Deus fala repetidamente, uma a duas vezes, mas o homem não entende. Preste atenção nesse ensinamento, é profundo, é para a tua vida. Olha uma das formas que Deus fala. Mas o homem não entende o que ele diz. Fala por meio de sonhos, em visões, de noite, quando a pessoa cai em sono profundo, deitadas nos seus leitos. Olha o texto. Deus também fala de noite, quando a pessoa deita e cai em sono profundo. Deus fala ao seu entendimento. Note que o texto diz que Deus tenta falar com você quando você está acordado, de mecanismo, usando várias formas, porém você não entende. Então Deus fala com você também à noite, durante o sono. Deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém morre sem Deus chegar até essa pessoa uma noite antes, para que ela se converta. Você quer ver uma coisa? Antes do juízo vir, Deus tenta avisar o ímpio para ele mudar a direção. Todo homem que morre no mundo sem Jesus, ele não morreu inocentemente. Não. Deus uma noite antes apareceu para ele falar, para ele se converter. Lembra que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se arrependa, Deus quer salvar a todos. Porém, a questão é, será que todos entendem quando Deus está falando? Você quer ver? Lembra dos Mamonas Assassinas? Aquele tecladista de cabelo vermelho. Eu vi um relato, e você pode digitar na internet e você vai ver isso, que uma noite antes dele morrer, 12 horas antes dele morrer, de madrugada ele teve um sonho. E o sonho que ele teve era, parece que o avião caía, ele disse. E de repente, 12 horas depois, vem a notícia que os Mamonas Assassinas morreu. Posso te falar? Talvez eles não entenderam, mas ali era Deus falando a eles. Se alguém dos Mamonas Assassinas tivesse orado, pedindo Deus nos perdoe, automaticamente Deus os livraria daquela situação. E quem sabe, talvez eles estariam vivos e servindo a Jesus. Pastor, o senhor está equivocado. Não estou. A Bíblia diz que um rei chamado por Nabucodonosor, Deus estava muito bravo com ele.
E Deus falou em sonhos com Nabucodonosor. Antes, Deus tentou falar de várias maneiras, Nabucodonosor não entendeu. Então Deus fala em sonho, e ele sonhou, Nabucodonosor, que estava virando um animal e indo viver com os animais. E diz a Bíblia que Daniel, que era um homem de Deus e morava na Babilônia, o rei Nabucodonosor disse: Daniel, eu tive um sonho, e o sonho era que eu estava simplesmente assim assado e me tornei um animal. Sabe o que Deus falou através de Daniel? Olha o que o Daniel disse: Daniel, isso é o Senhor Deus dos céus te avisando, mas ainda dá tempo de se arrepender, para que o Senhor se converta desse caminho mau, e Deus terá misericórdia de ti. Note o texto, que Deus permitiu sonhar, e Deus falou através de Daniel, que era uma oportunidade que Deus estava dando, dele se converter. Porém assim ele não fez, virou, segundo diz a Bíblia, um comportamento animal, foi morar junto com os jumentos montanheses, conforme diz a Bíblia. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Quem sabe Deus falou de várias maneiras e você não entendeu, e Deus de repente resolveu te dar um sonho e você não percebeu. Se é ruim, ore acerca disso, pede a Deus misericórdia. Se é uma tragédia, repreenda o mal. Agora entende uma coisa: como saber se o sonho é de Deus ou não? Simples, Deus não é Deus de confusão. Então quando o sonho é de Deus, Ele te dá convicção, Ele te dá a interpretação e o entendimento daquilo. Deus não tem palavras confusas. Tudo que Deus fala é para nos esclarecer e não deixar confuso. De repente você teve um sonho e todo desconectado. Sonhou que estava nadando numa piscina de chocolate, de repente você estava na Disneylândia, como pessoas falaram para mim já, e daí por diante. Não, isso é simplesmente a sua mente trabalhando, processos da mente. Agora, todo projeto, sonho que é de Deus, você tem a interpretação, e ele tem começo, meio e fim, e você entende claramente o que significa, tá certo? São formas que Deus fala. Presta atenção, que Deus já te respondeu talvez, e você não percebeu que era Ele, tá bom? Deixa eu fazer um convite especial. Amanhã, domingo, 7h30 da noite, aqui na Igreja Tempo de Vencer, a palavra tem sido mais ou menos nesse nível, reveladora, tremenda. Deus quer falar com você. Eu, pastor William, juntamente com os outros pastores e ministros, estarei aguardando você aqui, e será tremendo. 7h30 da noite, Igreja Tempo de Vencer, aqui na Rua 20, aonde ficava a Academia Pro-Life, tá certo? Não tem erro, um grande salão com amplo estacionamento, um lugar onde Deus tem trabalhado. Te aguardo, que Deus abençoe.